Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, as suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Cura a sua cabeça, Jesus. Pai, abre o nosso entendimento, alarga a nossa visão e o nosso coração também, para, pelo teu Espírito Santo, podermos contemplar as belezas, as maravilhas da tua palavra, da tua lei, em nome de Jesus. Amém. Você assente. Se fôssemos dar aqui um tema, nós podemos até pensar que esse salmo sugere 3 marcas imprescindíveis para a igreja vitoriosa. Alguém poderia falar mais? No Velho Testamento, nós hoje, no Novo Testamento, sim, a igreja de Davi era o povo de Israel, era a carrada judaica. E olhando esse texto aqui, descobrimos, bem embutidos aqui, mas estão claros, 3 verbos da terceira conjugação, verbos terminados em IR, que cada versículo dos 3 que compõem o salmo sugere esses verbos. Primeiro está claramente aqui, é o verbo unir. O segundo verbo é o verbo ungir. Parecido, né? Unir, ungir. E o terceiro verbo, no terceiro versículo, está embutido aí, é o verbo suprir. Então, unir, que mais? Ungir e suprir. Vamos transformar esses verbos em 3 adjetivos. E o adjetivo seria unido. Vamos usar no plural. Vamos ao adjetivo unidos. No segundo, ungidos. E em terceiro lugar, supridos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso, não só o óleo, mas óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, aquela barba grande que o sacerdote cuidava, né? Sinal de autoridade, desce para a barba de Arão, é o primeiro sacerdote da comunidade judaica, e desce para a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí já saiu do Hermon para o Sião. Ali ordena
segundo o coração de Deus. Apesar de, alguém me perguntou um dia desse lá no dia de Pinheiros, na reunião, assim, pastor Nizam, como é que o senhor explica que Davi passou por tantos reveses na vida, cumpriu o mandamento do Senhor, dois dos principais, todos são importantes, ele os quebrou assim de uma sentada só, adulterou, matou, assassinou, e ainda assim chamado um homem, um rei segundo o coração de Deus. Eu não tinha muita explicação, mas me lembrei de algumas coisas. Eu pensei assim, mas irmãos, olha, pensa comigo. Quando foi para se escolher um rei em Israel, diz a Bíblia, o povo escolheu Saul. Quando foi para escolher alguém que substituísse a Saul, Deus mandou o profeta Samuel à casa de Jessé, lá em Belém, sul da Palestina, para ungir uma criança no lugar dos primeiros irmãos, do primogênito. Eram 8 irmãos, passaram-se os 7, o 8º, a criança, porque ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, manda chamar, vê aquele ruivinho, né? E olhos vibrantes, claros, ativos, e era uma criança, diz a Bíblia, de bela aparência, e Deus falou ao coração de Samuel e disse: isso aí. Então imagine, a partir daí, independente do que poderia acontecer na trajetória da sua vida mais tarde, tudo começa com essa iniciação de Deus. Tem uma vida que nós entendemos cheia de altos e baixos, contrastes, coisas tremendas, até racionalmente inexplicáveis. Mas tudo por quê? Por causa de uma escolha que Deus havia feito para que aquela criança ruiva, amanhã, mais tarde, tomasse o lugar do grandão, do atraente, com pessoa física, rei de Israel, Saul. Vamos ver aqui alguma coisa. Davi sai de entre as poucas ovelhas do pai, Jessé era um pobre, para mais tarde assumir o trono da nação de Israel. Davi, que tinha mãos sensíveis, capaz de dedilhar a lira, a harpa, até em alguma ocasião perante o rei, pois para isso ele foi convidado para aplacar a ira de Saul, no momento em que aquele espírito imundo se apossava dele, ele estava também se afastando de Deus. Essas mãos hábeis são mãos que fazem brandir uma espada sangrenta, e quando pelas ruas cantavam-se pelas mulheres: Saul matou os seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. Mãos violentas, que houve uma ocasião que ele saiu, Davi,
para o campo de batalha, correu de volta e disse: eu vou hoje guerrear não com a minha espada, mas com a espada de Golias, que ele me guardado como troféu quando decepou a cabeça do grande filisteu. Como conseguia dominar aqueles padrão no campo de batalha, mas para mostrar que esse homem era um gigante guerreiro. Tão similar que quando foi para a construção do templo de Jerusalém, o Senhor disse: você não vai construir o templo de Jerusalém, a minha casa de adoração. Seu filho sim, Salomão, você não, porque suas mãos derramaram muito sangue. Um homem que no Salmo 101 tem uma estreita intimidade com Deus. Ele não queria fazer nada sem a presença de Deus. Houve uma ocasião que ele diz assim: se o Senhor não for comigo, eu não irei a batalha nenhuma. Mas é exatamente esse homem que, como falei há pouco, quebra 2 mandamentos de uma feita só e comete os pecados mais horrendos que nós temos registrado na Bíblia. Mas é um homem que toma do estilete da pena e escreve o Salmo 51 e se agiganta quando diz assim: transmitam para a nação inteira o que aconteceu e a maneira como Deus me tratou e me perdoou. Contem que eu falei, peguei primeiro contra o próprio céus, contra o próprio Deus, mas Ele já me restaurou. Não tinha satisfação a ninguém, da nação, a qualquer pessoa, era o rei, era a outra palavra, e podia fazer muito bem o que quisesse que entendesse. Mas naquele momento ele entendeu que a nação precisava saber que ele havia falhado e que Deus estava restaurando para a continuação do grande ofício, do grande cargo que Deus lhe havia confiado. Agora, esse homem sai do período de uma realeza tumultuada, um fim tétrico daquele rei que foi eleito pelo povo, não segundo a vontade de Deus, Saul. Um povo que vinha num período também de dificuldades, que era o período dos juízes, assume agora o governo da nação. Estou dizendo que alguns comentaristas entendem a razão porque Davi escreveu esse salmo, iniciando com estas palavras: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa semana passada eu estava vendo o comentarista deles e um vocabulário bíblico e olhando algumas coisas da vida de Davi. Como este homem sob Deus pode tomar uma nação espedaçada, angustiada, que o próprio rei havia se suicidado no campo de batalha, Saul. Várias tribos, problemas relacionados
esqueça um pouco a sua família. A família de Davi não pode ser tratada assim como uma família, como um exemplo número 1. Embora tenha tanta coisa bonita ali, tantas maravilhas que também operou naquela família, e ele consegue unir uma nação por inteiro. E a Bíblia diz que durante 40 anos Davi reinou em Israel. Nunca perdeu uma batalha. E a Bíblia diz: e houve paz durante todo esse tempo em toda a nação de Israel. Um período por 40 anos de paz. Nunca fracassou no campo de batalha. E com sabedoria, antes que a idade avançada pudesse trazer para ele maiores problemas, ele chamou o filho Salomão e disse: meu filho, agora assuma o trono e eu vou descansar um pouco. Alguns acham que na vida eu ter vivido entre 15 e 20 anos depois que entregou o trono a Davi, a Salomão, o filho. Salomão foi dado em lugar daquela criança que Deus havia tomado, filho de Betseba. Aí ele tem razão, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Trazendo para o nosso contexto, meus irmãos, eu li um dia desse, Moody dizendo o seguinte: o mundo ainda não vive o que precisaram fazer duas pessoas que se unam no mesmo objetivo de vida. Ele falou de duas pessoas. Agora imaginemos 4, imaginemos 10, 100, 1000 pessoas. Algumas frases de impacto que às vezes se usa no meio da rua, na política, mas que tem muito sentido, tem muito a ver com princípios bíblicos, inclusive. Família unida jamais será vencida. Povo unido, igreja unida. 40 anos de paz, porque conseguiu se instrumentar a mão de Deus para promover essa união entre uma nação dividida e despedaçada. Estava semana abrindo a carta aos Filipenses, carta da alegria, carta do amor, da satisfação, uma igreja que sabia conviver em paz, mas Paulo diz: mas Evódia, Sintique, eram duas irmãs que tinham por lá, estavam dando trabalho. Eu imagino que se Paulo estivesse, Paulo mandou a carta, mas se estivesse com elas lá, ia ligar. Sempre vocês duas aqui. Até um tempo desse eu falando, ele disse: irmãs da Sara. Agora, da Sara e Filipe, aqui não, né? Aqui não, lá de Filipe, naquele tempo. Você está aqui, vocês duas. É vodka. Teu nome significa fragrância, perfume, cheiro, coisa gostosa. E Sintique, tu és uma afortunada. E vocês aí, esteladiando, a fragrância com a fortuna, com a afortunada. Que mais gente vocês estão dando para a igreja, para a comunidade? Às vezes uma coisa simples, irmãos, pode trazer
sentiu, e o pastor Espírito sente isso. Igreja prática. Pastor do lado. O apelo, ele gostou de apelo insistente, porque o evangelista nada, né? E muitos daqui conheceram, graças a Deus, evangelista. Disse: vamos fazer uma oração amanhã, às 5 da manhã, cedo. Ela falou: é mais fácil acordar para lá, 6 da manhã. Primeiro dia, segundo dia, que teve uma semana inteira de conferência. Terceiro dia, a reunião de oração estava amarrada ainda, levantou sua irmã, chorando, e disse: pastor André Elias, a culpa é minha. Isso explicou. Eu tenho 5 entregadas nesse igreja. Eu não falo bem uma das 5. Mas a partir desta manhã, eu vou bater a porta de cada um e vou pedir perdão. E assim fez. Faz uma vez ele disse: irmãos, naquela noite, o ambiente da igreja mudou completamente. Ao apelo, dezenas de pessoas se seguiram pela frente, lágrimas, aquele abatimento gostoso que o Espírito Santo traz a uma comunidade que se lançar aos pés do Senhor, e terminou aquele trabalho de conferências com a igreja completamente mudada, modificada, porque um irmão resolveu fazer as pazes com mais 5. A igreja muda. Também tem razão. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas a união só não basta, porque Davi vai mais adiante. E ele diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. Unção sobre a cabeça. Samuel fez isso com Davi. Aquele chifre de boi, está no texto, a tiracolo cheio de azeite. Quando Eliabe, Abinadab, os terceiros, o quarto, o sétimo falta o oitavo. A criancinha chega viva, sem saber nem o que estava acontecendo. Aquele chifre de boi foi destampado e derramado sobre a cabeça da criança, que era de pai, a mãe e os irmãos, a família toda. Para ser o futuro rei de Israel, segundo o coração de Deus, apesar dos problemas que aconteceram. Óleo sobre a cabeça, que desce para a barba, porque a barba sacerdotal impunha respeito e autoridade. Tem que essa autoridade estar ungida. Mas a Bíblia diz que o óleo também vai pela gola, pela orla das vestes sacerdotais. Porque Davi, o homem extraordinário, ou visão maravilhosa que tem de detalhes que caminham para o exercício da fé, da comunhão com Deus, e sem seus escritos, seus salmos, esse salmista messiânico, vamos terminar com isso daqui a pouco. Por que ele diz isso? Porque a gola sacerdotal, como os irmãos devem saber, de um lado tinham 6 pedras incrustadas aqui, costuradas, pedras preciosas, semi-preciosas.
Veja Êxodo 28. Anote aí, Êxodo 28, a partir do verso 17. Ouça, não precisa nem abrir a Bíblia, não gastar tempo, mas depois você vê isso aí. Colocarás nele, no manto sacerdotal, engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio, carbúnculo, será a primeira ordem. A segunda será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. 12 pedras, seja de um lado, seja do outro. Olhe sobre a cabeça, desce para a barba, ungindo a autoridade. Que a autoridade humana somente vai um pouco, mas desce para a gola. Onde estão as pedras? Por quê? Porque a unção não é só para o sacerdote. Começa exatamente com ele. A unção não é só para o público, mas vai pela nação, porque esses 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. A unção tem que cobrir a nação por inteiro, para ser uma bênção perante as demais nações do mundo. Infelizmente Israel deixou escapar por entre os dedos a graça, a bênção de ser esse instrumento na mão de Deus, para ser uma bênção para todas as nações. Foi, certamente, porque de Israel veio o Messias prometido, Jesus, mas não alcançou esse desiderato, essa função que Deus lhe havia confiado. Aí eu fico às vezes indagando, será que nós estamos somente querendo que os pregadores sejam os ungidos do Senhor, e nós outros nos contentaremos apenas com o que Deus está fazendo por intermédio dele, e não estamos querendo pagar também este preço de unção? Nós estamos assim, às vezes, tão crus, tão duros. Uma vez eu estava com meu pai numa região rural, e me nasceu uma língua provocada pelo ferimento do pé. E aquela língua cresceu aqui na região da virilha, e foi incomodando, e a perna foi ficando sem movimento, e eu sofrendo, e minha mãe estava cuidando de alguém que estava doente. Eu disse: meu pai está doendo muito. Eu não estou aguentando, eu tinha talvez uns 8 anos. E ele saiu de noite, e ele foi pegar umas folhas de pimenta, e eu sempre dormir e já fazia algumas coisas. Ele pegou aquelas folhas de pimenta, e ele pegou azeite de mamona da ponta de boi que fica para olhar o eixo do carro de boi. Quem é do interior sabe mais ou menos isso. Eu vivi até meus 9 anos na zona rural. E ele aqueceu aquele óleo e pôs a folha de pimenta de dentro. E depois ele untou aquela língua que ele tomou aqui do lado. E aquilo foi esquentando.
Derivaldo quase mais ou menos sabe o que eu estou falando. E daí, mais ou menos, uma hora e meia, aquele tumor estourou. Oh, que alívio! Saiu aquele pus, mas aquele foi um alívio. Também aquilo foi explodindo, e a criança de 8 anos foi dormindo, e quase não acordou. Na função alta. Eu nunca pude esquecer. Quantas vezes nós não queremos, meu irmão, nos submetermos, não à função daquela gente momona, mas esse óleo que vem de cima é como óleo precioso. Óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão e desce para ungir as pedras que representam as 12 tribos de Israel. Eu queria até que para ali. Eu estava lembrando essa semana que quando Maria, irmã de Lázaro, entrou assim, de Inopino, numa assembleia, onde só havia certamente homens, que era o costume da época, numa refeição. E ela ali se deparou com Jesus, tirou de uma bolsa lá um vaso de alabastro, um vaso de uma pedra morte, mas alabastro, com um coentro de vinagre puro ali dentro, caríssimo. Um coentro se pagaria 300 dias de trabalho num braçal. Muito dinheiro. Quebrou aquele gargalo, tornou aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O óleo desceu, desceu, desceu e chegou aos pés do Salvador. Isso porque a Bíblia diz que ela enxugava os pés de Jesus com seus longos cabelos. Foi o corpo dele. Quando havia a consagração do sacerdote no Velho Testamento, os filhos de Arão, uma gota de sangue lhe era posta na testa, uma outra no polegar direito e uma outra no dedão do pé, da cabeça aos pés. Aí ele pergunta: e por que eu não tenho consagrado ao Senhor tudo que sou e o que tenho? Consagra uma coisa e não outra, consagra a voz, consagra isso, uma mão, a outra, um pé. Não, a palavra está dizendo que a unção que cai da cabeça vai até o dedão do pé. É por inteiro. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, quando desce para a barba de Arão e desce para a glória de suas vestes. Mas não para aí. Diz: é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção, a sua bênção na vida. Para sempre. Vamos repetir comigo, não é? Unidos, que mais? Ungidos e depois supridos. Davi não está contente só com a união. É importante. Davi não para na unção, porque ele quer chegar ao objetivo principal, que é estarmos supridos em tudo diante do Senhor. Eu não sei aqui quanto já foram a chamada Terra Santa. Agora em agosto estava caravando aqui, agosto não, começo de outubro, aqui de Pinheiro. Se alguém quisesse turmar de lá, pode fazer isso para uma viagem a Israel, a nossa antiga Palestina. Eu já estive lá um tempo, passamos 15 dias ali,
em Israel. E subimos na direção do norte, ao Monte Hermon. É praticamente um roteiro obrigatório. Quem vai na caminhada. E uma coisa interessante, meus irmãos. O Monte Hermon, que não é só um monte, mas é uma cordilheira. São montes. Durante 3 meses por ano, eles ficam congelados lá em cima. Geralmente de dezembro, janeiro, fevereiro e até março. O gelo para ali. Quando há o degelo, a montanha não desperdiça uma só gota de água. Ela absorve tudo aquilo, porque ela é construída, feita de rocha calcária, rocha porosa. Então ela absorve tudo aquilo e guarda para destilar durante os meses seguintes do ano. Alimenta um charco imenso, que o judeu não toca naquele charco, e daquele charco desce água constantemente para alimentar o lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Tudo começa no Hermon. Se não for o Hermon, não teria Mar da Galileia. Se não houvesse Mar da Galileia, não havia o Jordão e nem havia a abundância de cultura, de fertilidade. E quando você sobe as colinas de Nazaré, lá você olha, que visão maravilhosa! O verdejante vale do Jordão até se perder na direção do Mar Morto. Davi tinha escrito isso. Eu digo, que homem extraordinário! É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua obediência à vida da Senhora. Hermon, montanha sagrada. Sião, está aqui Davi colocou aqui, não foi sem razão. Dizem alguns comentaristas que ele dá um salto do Hermon para o Calvário. Porque Hermon pode trazer muita bênção, graça comum que Deus derrama a todos. Mas vida, Hermon não pode trazer vida. Mas há um monte de Deus que vida. E esse monte foi o Calvário. Muitas vezes também chamado de Sião. Sião é o nome da nação, Sião é o nome da cidade amurallada de Davi. Sião é um monte para a Palestina, mas Sião também está, de alguma maneira, lembrando o que aconteceu no Monte Calvário. E eu pergunto, por que nós às vezes ficamos tão acomodados com coisas pequenas na vida da gente, na vida cristã, na vida espiritual, na vida eclesial, na vida da igreja, na vida da família? Às vezes nós trocamos as coisas, achando que quando a poupança está gorda ali na caixa do banco, a gente não está sentindo nada disso, como eu vi de um irmão em relação a alguns povos europeus, especialmente, estou pensando agora nos holandeses. E ele foi lá, e ele era holandês, faleceu há 2 anos. Ele disse assim: conversei com amigos meus da infância, e alguns disseram assim: nós temos tudo, por isso não precisamos mais de Deus. Holandeses, pensar na herança passada, na situação que eles vivem hoje, temos tudo. Então nós confundimos essas coisas. E Deus está dizendo: não confunda, não misture. Já entendido? Não misture. Hermon com o Calvário. Hermon traz muitas bens materiais, mas Calvário, Sião, vai trazer algo que Hermon não vai poder dar. Meu pai, pregador, você não sei se o Zé Bahia, Denivaldo também, era muito agarrado com esse mito lá em Pernambuco.
para resumir. Uma vez ele disse assim, que o homem chegou em casa, descorostado, desalinhado, e disse, mulher, eu passei numa agência de viagem e comprei uma passagem de navio. Eu vou fazer uma viagem, uns 15 dias aí, um mês. Eu vou despachar um pouco, eu vou sozinho. Preparei as coisas, eu fazia uma proteção de despesa, alguma coisa assim. Ele preparou uma roupa dele, umas coisas e preparou uns lanches. E fez poucos amigos no navio, mas alguém começou a se preocupar com ele. Porque na hora que descia todo mundo no refeitório, ele não saía do camarim. Ficava lá. Às vezes, procurava, estava trancado lá. Principalmente na hora da refeição. Até ele descobriu que ele estava comendo a comida que ele tinha levado de casa. Sanduíche dele, a galinha com farinha, com farofa, a nordestina, né? Aquela coisa. E ele disse, mas meu amigo, ele disse, mas eu estou fazendo uma proteção de despesa. Eu estou aqui, tá? 3, 4 dias já, maravilha. Aí o amigo disse, mas, meu companheiro, quando você passou na agência e pagou o pacote dessa viagem, toda a comida, o almoço, o café da manhã, o jantar, o lanche em navio, a comida o tempo todo, isso já está incluído. E você comendo sanduíche azedo e 2, 3, 4 dias, vem conosco. Eu tenho medo que às vezes nós estamos teimando em comer apenas sanduíche de comida e azedo. Quando um lado está o irmão, outro lado está o cavalo. Há alimento. A despensa do Senhor está cheia. Jesus diz aqui em João, é o pão que desceu do céu. João 6, você verificar. Ele diz, eu sou verdadeira comida, eu sou verdadeira bebida. Quem se alimentar de mim, do meu corpo, não vai ter fome. E quem beber meu sangue, não vai ter sede. Para terminar, quando eu vim aqui, estou correndo por tempo e a sede dele já passou. Desculpe obrigado pela paciência. Muito não, agora Charles Spurgeon. Ele diz assim, quando tudo parece ir mal, quando a enfermidade e a dor tentam nos subtrair a tranquilidade, a fé e a esperança, quando a falta de recursos materiais nos privam de atendermos às necessidades básicas da vida, eu aconselho 2 coisas de Spurgeon: comer carne de Cristo e beber sangue de Cristo algumas vezes ao dia. Essa receita nunca falhou. Eu pergunto, você está suprido da graça de Deus? A graça que visa a sua transformação de vida que possa agradar ao Senhor. Vamos pensar como Davi? Vamos procurar viver unidos. Que mais? Ungidos e supridos, principalmente supridos da salvação que Jesus Cristo, o dom da vida, nos veio trazer. Unidos, ungidos e supridos. Marcas insubstituíveis para uma igreja certamente vitoriosa em nome do Senhor. Amém.